tarde a todos. Gostaria de parabenizar a comissão organizadora, agradecer o convite da AstraZeneca para estar aqui falando de vocês, de um tema que tem estado cada vez mais frequente na nossa rotina do oncologista. E eu sempre comento com os colegas lá do hospital onde eu trabalho que o que diferencia um bom oncologista, ele tem um conhecimento de cirurgia. Oncologia, todo mundo tem acesso ao dado. E o que diferencia também o urologista vai ser ter conhecimento do campo da oncologia. Então, falar sobre imunoterapia, isso é super importante. Bem, como foi falado, esse é um evento patrocinado pela AstraZeneca, mas é evidente que essa apresentação foi totalmente livre. Eu tive toda a liberdade pela AstraZeneca para fazer os meus slides, então não fui submetido a nenhum tipo de pré-aprovação. Então, vamos falar um pouquinho do contexto, quimioterapias, brevemente falar aqui do cenário, né, que levou à necessidade então da gente buscar novas terapias, a importância de biomarcadores, como escolher a segunda linha e o papel da imunoterapia na primeira linha. Então, já foi falado, o câncer de bexiga é um tumor que não está entre os 2, 3 mais comuns, mas entre os homens, pelo menos, ele está ali em 7º lugar. A gente sabe que a maioria se apresenta como um tumor localizado, localmente avançado, mas quase 50% dos pacientes que têm esse tipo de apresentação vão evoluir para metástase, somado aos 10% que se apresentam metastáticos ao diagnósticos. A gente tem uma gama de tratamento, então, quem olha aqui, ele pode pensar, nossa, nós temos tantas opções de quimioterapia, né, que cenário fantástico para a bexiga. Não, não é verdade. Isso aqui é um dado recente, né, que ele compilou, né, o número de drogas aprovadas para câncer de rim, tumor de próstata e para tumor de bexiga. Então, assim, nós tivemos, durante um bom tempo, veja aqui, 1997, nós tivemos um hiato de ausência, né, de drogas aprovadas. E isso fez com que a gente não tivesse uma diferença de sobrevida global desde 1990 até 2010. Então, existe uma necessidade, né, que a imunoterapia ela veio a ocupar. Aqui a gente vê a tendência de mortalidade, é um dado global, é um dado de 2012, mas é bem real e atual. A gente vê que a tendência de mortalidade ela tem caído na Europa, na América do Norte e na América Central e do Sul também, mas aqui está o Brasil. Você vê que a curva está subindo. Então, além da ausência de drogas, a mortalidade tem aumentado. Por quê? Olha aqui, nós temos muitas drogas, muitos estudos, mas taxas de respostas que beiram aí de 8% a 20%. Já foi falado aqui da parte de quimioterapia, não vou entrar profundamente, com profundidade nos estudos, mas, basicamente, nós temos aí taxas de respostas que vão de 50% com o GC clássico até 55% com o PCG, chegando a 64% com MVAC dose densa, né, e uma mediana de sobrevida global em torno de 15 meses. O que a gente sabe é que o tratamento para o tumor de bexiga ele é baseado em platina. A pergunta é qual platina ela é melhor? Existe uma diferença? Então, isso aqui é uma meta-análise com 4 estudos. E o que ela vê? Ela vê que a taxa de resposta ela é maior com a cisplatina, bem como a taxa de doença controlada. Então, com isso, a gente sabe, baseado também em outros estudos, que a cisplatina ela deve ser a droga de escolha. A grande questão é que quase 50% dos pacientes, 40% a 50% dos pacientes com tumor de bexiga metastático se apresentam com disfunção renal, que é um dos critérios, e é o mais comum, tá, dos critérios para inelegibilidade. Então, paciente que vem com tumor de bexiga, vem ali com uma obstrução, piora da função renal, às vezes são pacientes com perfil de tabagismo, a parte da idade também é importante. Então, nós temos uma grande parcela de pacientes que não vão ser aptos a receber a melhor droga. Então, mais uma vez, é a necessidade de uma busca de uma nova terapia, né? Esse é um estudo interessante que ele vê trocar cisplatina por carboplatina e Genzar, tá? Então, o que a gente vê aqui? A carboplatina, quando em comparação com a cisplatina, ela teve, nesse estudo, tá, uma taxa de resposta
maior, mais é evidente que ainda o tratamento padrão é a cisplatina. Vinflunina era a droga padrão na segunda linha. Então, já falamos aqui de primeira linha, que é cisplatina. Se o paciente não tinha condição, carboplatina. E na segunda linha, essa era a única droga, tá, aprovada. E vocês podem ver que na população do estudo por completo, ela não teve ganho sobre vida global, mas na população de pacientes elegíveis, ou seja, de pacientes que receberam o tratamento, aí sim nós tivemos um benefício de 3,7 meses. Bem, então vamos falar agora um pouquinho de imunoterapia. Esse aqui foi o cara que começou essa história de imunoterapia. Não foi há 20 anos atrás. 1860 a 1930. Esse aqui é um estudo de 1893. Tá? Tratamento de tumores malignos com inoculação de erisipela. Então, ele pegou, isso aqui é um caso clássico, é uma publicação original, tá? De 1893. Então, ele inoculou erisipela e aquele sarcoma regrediu. Evidente que o paciente foi a óbito, mas ficou com um bom tempo, 7 anos depois, com uma sobrevida aí prolongada. Por isso, no ano de 2015 e 2016, a imunoterapia foi colocada como o breakthrough therapy, né? Então, o tratamento que mais trouxe revolução. Tá? E ano passado foi CAR T-cells, que já é um desmembramento da imunoterapia. E esse aqui é um dos inventores, né? um dos médicos que descobriram o importante papel do PD-1. Então, vou falar aqui de imunoterapia, para vocês entenderem como é que funciona a imunoterapia. Eu sei que a plateia é mais de urologista, mas isso aqui fica bem fácil da gente entender. A célula tumoral, tá? Ela vai apresentar o seu antígeno. Ele é um corpo estranho, sofreu mutação, é uma célula nossa mutada. Então, ela apresenta o antígeno e ela tem na sua superfície esses receptores, tá? Em maior ou em menor concentração. A célula T da nossa imunidade, o que ela faz? Ela interage e mata a célula. Veja aqui, ela vai interagir e mata a célula. Porém, o que o tumor faz? O tumor ele expressa com uma maior frequência o PDL1. Com isso, a célula tumoral ela consegue sobreviver e os linfócitos T da nossa imunidade eles vão ser inibidos. Ou seja, o que o tumor faz? Ele cria como se fosse uma capa de invisibilidade, o que faz com que o nosso sistema imunológico fique inibido e não reconheça e não combata aquele tumor, aquele agente estranho. Quando você usa um agente, seja PDL1 ou PD1, você vai inibir esse mecanismo. Portanto, você vai soltar o freio e os linfócitos T vão conseguir matar a célula. Então, quando você usa uma imunoterapia, é isso que você faz. Você torna o tumor visível e aí o sistema imunológico vai lá e vai combater. Bem, então, além da idade, performance, está aqui. Expressão de PDL1, né? Parece que está começando, né, a entrar também no nosso algoritmo para a decisão de diagnóstico. Já foi falado do TCGA, ele conseguiu identificar 4 subtipos moleculares diferentes, então não é só se é um carcinoma urotelial, se é papilífero ou se é um carcinoma adenoescamoso, né? A gente tem muita coisa por trás. Você vê que o próprio TCGA, que foi um estudo publicado na Nature em 2014, ele reconheceu 4 subtipos, mas outros estudos não conseguem identificar uma concordância entre essas moléculas. Ou seja, claramente, nem todo tumor que está na nossa frente ele tem uma semelhança com o tumor do próximo paciente. O TCGA foi atualizado em 2017, e como foi colocado hoje, né, ele vê aqui subtipo luminal e basal, e tem umas alterações, como foi muito bem colocado, 35% dos pacientes que são luminal papilífero, ele tem essa amplificação do FGFR3. E na ASCO desse ano, nós tivemos uma apresentação do erdafitinib e do enfortumab. Então, são drogas potenciais novas para a nossa rotina aí na oncologia.
Bem, o tumor de bexiga está aqui, então a gente vê aqui que a carga mutacional, ou seja, a quantidade de mutações por, né, aqui é por megabase, eles, quanto maior, a gente sabe que quanto maior carga mutacional tem um tumor, maior potencial de antigenicidade, ou seja, maior vai ser o potencial para o nosso sistema imunológico reconhecer e combater. Portanto, a gente vê, né, melanoma, tumor de pulmão, né, aqui não tem muito oncologista, mas são os principais subtipos de tumor que têm maior benefício com a imunoterapia. E o tumor de bexiga está aqui. Então, como é que a gente vai diagnosticar, tá, essa questão do PDL1? Lembra, é aquela molécula que fica na superfície que faz com que iniba o nosso sistema imunológico. Ele pode ser identificado ou no tumor, na área do tumor, ou na área do infiltrado celular de linfócitos. E esse é o problema. Nós temos aqui, olha, 4 drogas que eu coloquei aqui, durvalumab, atezo, nivo e pembrolizumab. Cada uma delas tem a sua forma, né, tem o seu exame diagnóstico. Você vê que um usa o Ventana SP263, o outro Ventana SP142. O que é que eu quero dizer aqui? Existe uma variabilidade de cada droga, ela foi avaliada usando um kit diferente que analisou de forma diferente ou a célula ou um infiltrado e, mais importante, o cutoff. Olha, a atezolizumab, ele diz que é PDL1 positivo se for maior do que 5%. Durvalumab, maior do que 25%. Então, existe uma heterogeneidade muito grande entre os estudos. E o que é importante, se eu quero usar o durvalumab, eu não vou fazer o teste DACO. Você tem que usar o kit Ventana. Né? Então, assim, isso gera um problema muito grande para nós oncologistas. Isso aqui é um problema que, às vezes, o urologista, ou, no caso, o patologista também passa para a gente. O paciente faz várias RTUs, mas tem necrose, tem artefatos de cauterização. Então, existe aqui algumas orientações que, longe de mim querer ensinar, né? Mas eu acho que, para a gente ter uma amostra de maior qualidade, não retire aquela amostra com cautério com alta temperatura. Faça superfície, faça no bisturi frio, porque isso vai diminuir a taxa de falha, tá, na amostra para a pesquisa de PDL1. Bem, de novo, aqui estão analisando a expressão de PDL1 nos tumores de bexiga. E aí você vai ver aqui, ó, tumor positivo em vermelho. Esse aqui é um estudo. O que você observa aqui? Quem é negativo tem uma taxa de resposta de 10, quem é positivo vai para 20. Já isso aqui no paciente de segunda linha. Na primeira linha, o benefício foi um pouquinho menor. Ou seja, aqui foi prognóstico, aqui não. Já no Keynote com o pembrolizumab, na segunda linha não foi prognóstico e na primeira linha foi. Ou seja, isso só reforça a heterogeneidade, tá, de kits, os cutoffs diferentes, né, e também a gente não está ainda entendendo por completo esse mecanismo, né, que tem ainda muita coisa por trás. Isso aqui para a gente ver, ó, paciente na segunda linha, nós temos essas 4 drogas aqui no Brasil, existe o avelumab ainda no FDA, e você vê, por exemplo, que para o atezolizumab existe uma relação de taxa de resposta, PDL1 positivo, maior taxa de resposta, basicamente para todos, né? Mas para o nivolumab e para o durvalumab, você também tem um benefício em sobrevida global. Já para o atezo e para o pembro, não. Ou seja, existe, de novo, uma grande heterogeneidade entre os estudos. Isso aqui é mais importante, além da expressão do PDL1, está se buscando expressão, né, a presença de instabilidade de microsatélite, que é um marcador, digamos assim, molecular de maior potencial imunogênico, e a carga mutacional, e eles estão fazendo aqui exames de concordância. E o que a gente vê aqui? Ó? O vermelho, alta carga mutacional e alto PDL1. O rosa, alta carga mutacional, MSI high, esse é o paciente ideal, é o que está aqui de rosa. Ou seja, de quase 11 mil pacientes, 71 vão ter os 3.
O que aqui a gente consegue entender? O paciente ele pode ter, por exemplo, uma alta expressão de PDL1 em verde, está aqui, mas ele pode ser, ele vai ter aqui uma alta expressão de PDL1, mas ele pode ser baixa carga mutacional, e aí a imunoterapia não vai resolver. Então, esse aqui é um estudo, foi publicado há coisa de mais ou menos um mês. Então, mais uma vez, não é só o PDL1, tem muita coisa ainda por vir, que a gente ainda está entendendo ou tentando entender. Segunda linha. Então, até 26 anos de gap, né, sem drogas, e aí nós tivemos agora 4 drogas aprovadas para o Brasil. A gente tem a atezolizumab e pembrolizumab em platina inelegível na primeira linha, e atezo, pembro, durva e nivo na segunda linha. Esses são os estudos. Então, só entender, quando a gente fala de imunoterapia, como eu falei, vai ter a imunoterapia que vai agir contra o receptor do PD-1 na célula tumoral, e tem imunoterapia que vai agir contra o anti-PDL1, contra o receptor do PDL1 na célula do linfócito. Então, a gente não fala de que são drogas diferentes, que são drogas semelhantes. Esse aqui é o estudo, tá? A gente vai começar falando de segunda linha. Então, nivolumab foi avaliado no estudo de fase 2, o CheckMate 227, quase 270 pacientes. O que a gente vê aqui? 54% dos pacientes eram PS0. Aí eu pergunto, quantos, né, você que é oncologista, quantos pacientes na segunda linha com câncer de bexiga metastático são PS0? É um número assim, que não existe, isso aqui não é um dado real. Tá? Taxa de resposta com o nivolumab, tá? Ele foi comparado, isso aqui é um estudo que é braço único, né? Então, assim, na verdade, não teve comparação. O que a gente vê? 19% de taxa de resposta. Será, então, que no paciente que tem uma alta expressão, a taxa de resposta vai ser maior? Sim. Em quem é negativo, 16, em quem é positivo, vai para 24 ou 28. Ou seja, nivolumab, na segunda linha, quanto maior for a expressão do PDL1 do tumor na peça, maior vai ser a taxa de resposta à droga. Assim como também a carga mutacional. A gente vê aqui, o paciente que tem resposta completa, isso aqui foi um estudo apresentado no Congresso Europeu do ano passado. A gente vê aqui, os pacientes que têm resposta completa, ele tem maior carga mutacional, quase 200 mutações por megabase, do que os pacientes que progridem, que vão ficar mais ou menos aqui em 100. Ou seja, quanto maior a carga mutacional, maior a chance de se beneficiar ao nivolumab. Vamos lá. Será que o nivolumab realmente tem correlação com o PDL1? Aqui a gente tem um dado de sobrevida global. A gente viu que taxa de resposta, sim. Em sobrevida global, se o paciente, na segunda linha, ele é PDL1 negativo, a mediana de sobrevida, 6 meses com essa droga. Entretanto, se o PDL1 é positivo, mais do que quase dobra, né, vai para 11,3 meses. Ou seja, para o nivolumab, na segunda linha, o PDL1 é um biomarcador para a sobrevida global. Keynote, isso aqui é o estudo mais robusto que a gente tem na segunda linha, é um estudo de fase 3, é um estudo muito sólido, 500 pacientes. Os pacientes na segunda linha foram randomizados agora para pembro ou a terapia padrão. Então, não é mais um braço único, foi comparado com um braço de tratamento efetivo. De novo, 44% PS0. 53 PS1, PS1 de protocolo de pesquisa. Só quem trabalha com pesquisa sabe como é difícil a gente encontrar esses pacientes. Então, a gente vê aqui em vermelho que o pembrolizumab ele foi melhor do que qualquer terapia de segunda linha, com um ganho de sobrevida global aí na ordem de 3 meses. Tá? Por isso, o pembrolizumab foi aprovado pelo FDA e foi aprovado também no Brasil. Será, então, que a população que tem maior expressão, e veja, aqui não é mais o PDL1 positivo ou negativo, aqui é o CPS, maior ou igual a 10. Então, o que ele vê aqui? Quanto maior for esse CPS, maior vai ser a expressão de PDL1. Então, teoricamente, maior seria o benefício da imuno. Será que isso acontece? Está aqui, CPS maior do que 10, você tem uma diferença aí de quase 3 meses.
CPS menor do que 10, uma diferença também de quase 3 meses. Ou seja, não importa. Se para nivolumab importava, para pembro não. Então, de novo, mesmo tumor, drogas semelhantes, mas o que está acontecendo? Será que é a gente que não está entendendo direito essa questão do biomarcador? Taxa de resposta de 21% nos pacientes, e se você pegar o paciente de uma forma geral, né, aqui em PDL1 positivo ou negativo, se você pegar somente a população de paciente com PDL1 positivo, 20%, de novo, não tem correlação com pembrolizumab. São respostas precoces, isso aqui é um swimming plot, então você vê em cada linha dessa é um paciente, então aqui você vê o início da resposta, mais ou menos em 2 meses e pouquinho, e essas setinhas pretas são os pacientes que estão em tratamento na data do cutoff do estudo, quando ele foi apresentado. Ou seja, a gente vê que muitos pacientes ainda estavam em tratamento. Então, são respostas precoces e prolongadas. Então, como a gente pode ver aqui, a mediana de duração de resposta, não atingida quando o paciente usou pembrolizumab, versus 4 meses com quimioterapia. Então, nós temos taxas de resposta aí de 20%, mas se o paciente responder, ele pode responder prolongadamente. E aí vai resultar, é claro, numa sobrevida maior. Qualidade de vida, é importante saber, pembrolizumab foi melhor do que a quimioterapia na segunda linha. Partindo agora para outra terapia, o atezolizumab. Aqui temos o INVIRGO 210, é um estudo de braço único com 2 coortes. Essa coorte, a coorte 2, é a coorte da segunda linha. Tá? O que a gente vê aqui? Pacientes receberam atezolizumab após a platina. Né? Taxa de resposta, 15%. Se o paciente tem uma expressão maior do PDL1, vai para 27%. Ou seja, na segunda linha, para atezolizumab, PDL1 tem relação com resposta. De novo, respostas precoces. Esse é o padrão da imuno, tá? Respostas precoces e prolongadas. Olha só que fantástico. Todos aqui, respondendo. E com relação à sobrevida, a gente vê aqui, paciente que tem em verde, que é o IC0, 6 meses e meio de mediana de sobrevida. Mas se ele é um forte expressor, 12 meses quase. Então, para atezolizumab, na segunda linha, existe uma relação de expressão de PDL1 com sobrevida global. Por isso, a FDA aprovou e a Anvisa também. De novo, a questão do tumor mutation, eu não vou aqui falar porque se repete. E aí, aquele estudo de fase 2 levou a um estudo de fase 3. É o INVIGO 211, um estudo que foi apresentado na ASCO-GU desse ano. Tá? De novo, quase 1.000 pacientes, então um estudo muito mais robusto. Eles foram randomizados para atezo ou quimioterapia. E o que eles veem? Na população, que era o endpoint primário do estudo de sobrevida global, a gente vê aqui na população que era forte expressor, que é o IC2/3, não houve diferença de sobrevida. Você vê aqui que as curvas são muito parecidas. 10,6 meses para químio, 11 meses para atezo. Mas na população geral, não somente de fortes expressores, houve uma diferença, aí, uma redução de 15% no risco de morte. Mas esse é um estudo negativo. Tá? Então, a atezolizumab, embora no estudo de fase 2 tenha se mostrado efetivo, no estudo de fase 3, que era quando ele foi comparado com o tratamento padrão, ele se mostrou negativo. Mesmo assim, o FDA manteve, tá? E a nossa Anvisa também, eles mantiveram a indicação do atezolizumab na segunda linha. De novo, mostra a correlação com tumor mutation, então quanto maior a carga mutacional aqui em azul, maior o benefício. E se você junta alta carga mutacional com alta expressão de PDL1, é o paciente ideal, aí olha só, de 10 para 18 meses. Então, mais uma vez, a questão é como a gente vai reconhecer esses pacientes e reconhecendo, aí sim poder usar, porque são drogas caras que vão onerar o sistema e a gente tem que buscar agora a questão da custo-efetividade. De novo, a taxa de resposta em pacientes, 14% se for um IC negativo, digamos assim, e se for um IC mais positivo, 23%.
A atezolizumab é muito melhor tolerado do que a quimioterapia e também melhora a qualidade de vida. Durvalumab. O durvalumab, tá, ele vai ser um inibidor de PDL1, não de PD1. Tá? Então, o kit que ele usa é o kit Ventana, diferente do outro, que era o kit DACO. O cutoff aqui é 25, não é mais 10. Então, existe essa variabilidade, de novo, só para reforçar. Braço único, pacientes receberam durvalumab, independente da presença ou não de PDL1. Aqui eram os critérios de inclusão, eu não vou comentar, mas o que a gente consegue ver aqui? Ó, quase meio a meio, né? 50% forte expressor, 42% negativo. Tá? E o que a gente vê aqui? Ó, taxa de resposta, população que era PDL1 alto, 27%. E no paciente que é PDL1 baixo, 5%. Então, para o durvalumab, quanto maior a expressão de PDL1, maior vai ser a taxa de resposta. Então, a expressão do PDL1 parece ser um biomarcador para a resposta. A gente vê aqui, ó, paciente com PDL1 negativo, menor do que 25. 23% dos pacientes tiveram redução do volume tumoral. Se o PDL1 é positivo, mais do que dobra. Então, de novo, a chave é a seleção do paciente. Respostas precoces, até um pouco mais precoces do que com o nivo e com o pembrolizumab. E, de novo, olha as setinhas. Todos os pacientes em resposta. Então, como a gente vai identificar esses pacientes? Através de qual método? Através de qual exame? Somente o PDL1? Né, para tentar identificar esses pacientes que vão ter um benefício maior da droga. Então, a gente vê aqui, com relação à sobrevida global, tá, no paciente que tem um PDL1 negativo, 5 meses de mediana. Quando o PDL1 é positivo, 20 meses. Então, de novo, a expressão do PDL1 tem correlação para o durvalumab com taxa de resposta e sobrevida global. Olha o perfil de toxicidade. Quem não quer aqui, ó, fazer um tratamento que tem 0% de toxicidade de grau 3 e 4? A maioria, portanto, 9% dos pacientes, 7%, 8% dos pacientes vão ter toxicidade grau 1 e 2, leve. Então, são drogas com perfil de tolerância melhor do que com químio, e o durvalumab, em comparação indireta às outras imunoterapias, também tem um perfil de tolerância melhor. Por isso, FDA e Anvisa aprovaram, tá? Recentemente a Anvisa aprovou o durvalumab na segunda linha em paciente que progrediu a cisplatina, independentemente do status do PDL1. E uma coisa importante eu estava comentando com o pessoal da AstraZeneca, a gente, como eu falei, quanto maior a expressão do PDL1, maior vai ser o benefício. Então, eu sei que a gente tem que tentar selecionar aquele paciente melhor. E é importante a gente buscar logo esse teste, logo na primeira linha. Apesar de ser uma droga aprovada para a segunda linha, o que nós, lá da BP, a gente faz? Paciente já na primeira linha, eles já fazem o sequenciamento. Geralmente, a gente usa a plataforma do Foundation One. Então, a gente já consegue fazer a expressão de PDL1, tumor mutation burden e tudo mais. Mas a gente já fica ali com aquele resultado, porque é difícil você pegar um paciente na segunda linha e falar, opa, agora eu moro lá no interior de São Paulo, vou entrar em contato, isso vai levar 10 dias até ter o resultado, e o paciente afunda na nossa cara. Aqui, ó, o perfil de toxicidade, como a gente vê aqui, ó, somente um paciente dos 200 tiveram toxicidade que levou à morte. Então, é uma droga que é muito bem tolerada. Né? Melhor, você vê aqui, ó, do que as outras imunoterapias aprovadas em segunda linha. Então, fica aqui, às vezes, a gente não tem um estudo de comparação indireta. Na ausência de um estudo de comparação direta, a gente, então, tem que ir para o perfil de toxicidade. Primeira linha. Então, aqui na primeira linha, nós vamos falar do Invirgo 210, a coorte 1, e do Keynote 052. Então, esse aqui é o tratamento padrão, tá, para o tumor de bexiga. Primeira linha, se for elegível a cisplatina, platina.
Se for inelegível, recebia carbo. Agora a gente vai tentar mudar, né, para a imunoterapia. O que acontece? Eram respostas pequenas e pouco duráveis, né, e tóxicas. Então, baixa taxa de resposta, duração curta e muita toxicidade. Eu sempre digo que eu não considero o paciente, tá, elegível ou não à cisplatina. Eu considero ele elegível ou não à platina. É muito difícil você ter um paciente que não pode fazer cisplatina e ele tem performance para fazer carboplatina. Tá? No geral, aquele paciente que está na nossa frente, ele não vai ter só a função renal ruim, ele vai ter o performance ruim. Então, no geral, ele não é elegível à platina e vai para a carboplatina. Esse aqui é o estudo, coorte fase, é um estudo de fase 2. Essa coorte 1 da primeira linha. Então, os pacientes inelegíveis à cisplatina, foram quase 120 pacientes, receberam o atezolizumab até progressão. Ó aqui, ó, 20% mais de 80 anos. 66% com metavisceral. Né? 70% com insuficiência renal. Esse paciente não vai poder receber carboplatina. Não pode receber cisplatina, porque tem a função renal ruim, mas esse paciente aqui não vai receber a carboplatina, ele vai receber a imuno. Aqui, ó, 20% PS2. Aí estão falando de pacientes, né, com performance pior. Taxa de resposta, 23%. E se o PDL1 é mais positivo, 28%. Então, na primeira linha, né, o PDL1 ser positivo não aumenta tanto assim a taxa de resposta, né? De 23 para 28, mas não é um aumento tão importante. Mas o que é importante aqui é ver isso aqui, ó. Paciente que não tem expressão de PDL1, taxa de resposta de 21%. Ou seja, se o paciente não tem expressão ao PDL1 na primeira linha, ele vai, mesmo assim, se beneficiar com a imunoterapia com a atezolizumab. Aqui para a gente ver um pouco como é que é o padrão de respostas precoces e prolongadas. 70% dos pacientes em tratamento. Então, de novo, taxa de resposta de 20%, 25%, mas se houver prolongada. De novo, relação, os dados se repetem. Maior carga mutacional, a gente vê aqui, ó, aqui são os pacientes que são respondedores, e em roxo os que têm resposta, e em verde o que não tem resposta. Tá? Ou seja, quanto maior a carga, quer dizer, os respondedores vão ter aqui, você vai ver uma carga mutacional maior nessa linha aqui do que os não respondedores. Sobrevida global, 16%, 16 meses em todos os pacientes. Quando você pega o paciente que é forte expressor, 12. Quando você pega o paciente que é baixo expressor, 19. Então, ó, aqui o resultado foi de conflitante. Era para encontrar o contrário, né? Era para o paciente que tem a expressão negativa ou baixa ter uma mediana teoricamente menor, porque não iria se beneficiar. E aqui encontrou o contrário. Então, de novo, a gente não sabe ainda, né, se está fazendo a coisa direito. De toda forma, esse tratamento foi aprovado na primeira linha pelo FDA e pela Anvisa também. Bem, então, essa situação, nós temos os pacientes inelegíveis à cisplatina na primeira linha. Ou eu faço carbo-gem, taxa de resposta de 41%, isso aqui não é um estudo randomizado, tá? Eu estou colocando lado a lado o que eu não deveria fazer. Então, taxa de resposta de 40%, mas com a atezolizumab, ó, metade. Mas o que é mais importante? Olha a mediana de sobrevida com a químio, 9 meses, e com a atezo, 16. Por quê? Embora a taxa de resposta seja menor, os pacientes que respondem, como eu coloquei, vão ter respostas prolongadas. Esse aqui é outro estudo, é o Keynote 52, um fase 2 com o pembrolizumab, também primeira linha inelegível, taxa de resposta de 24%, ela aumenta para 39% se o paciente for um forte expressor. Tá? Quase 60% dos pacientes têm algum grau de redução tumoral, respostas precoces e prolongadas. Aqui ele vê o score de perfil gênico. O que ele observa aqui? Quanto maior
né? Aqui, na verdade, o que ele vê aqui é que os pacientes respondedores vão ter um score maior, ou seja, mais mutações. De novo, os dados se repetem. E aí, nós tivemos uma emenda. Na verdade, deixa eu colocar esse slide primeiro. Esses aqui são os estudos de fase 3 em andamento. Tá? Temos o InVigor 130, que está comparando o ateso com químio, ou sem químio, ou só químio. Ou seja, o paciente vai receber químio, ou ateso, ou químio e ateso. Temos o Danube, tá? Que ele vai receber ou Durva com tremelimumab, ou químio. E temos o Keynote. Então, temos vários estudos já em linhas mais precoces. O Danube deve ser apresentado na ASCO geniturinário do ano que vem, e é um estudo muito aguardado por nós. O que é interessante aqui é que tanto o FDA, a Anvisa americana, quanto a EMEA, a Anvisa europeia, eles colocaram um press release falando que, nesses estudos, tá, do Keynote e do InVigor, a população de paciente PDL1 negativo, eles não podiam ser randomizados somente para o ateso, respectivamente, ou para o braço do pembrolizumab. Por quê? Porque eles viram uma ausência de benefício. Tá? Só finalizando aqui os últimos slides, para onde nós estamos indo? A imunoterapia está indo para um caminho mais precoce. Tem estudos em adjuvância. Isso aqui, na ASCO desse ano, foram apresentados 2 estudos, um com atezolizumab na neoadjuvância. Tá? Taxa de resposta completa de 40% se o paciente for PDL1 positivo. Outro estudo de fase 2 com pembrolizumab neoadjuvante. Taxas de resposta patológica completa de 40%, tá, nessa população, podendo chegar a uma taxa de resposta muito maior se o paciente tiver uma expressão forte do PDL1, né, chegando aqui, como vocês podem ver, a 50%, 60%. Qual é o tratamento que te dá 60% de resposta patológica completa? Então, tem algumas dúvidas que a gente tem. Né? Por exemplo, tem pacientes, nesse estudo aqui apresentado na ESMO do ano passado, quase 33% dos pacientes que progrediram a imunoterapia, aí você suspende a imuno e os pacientes continuam a receber, a ter benefício. Ou seja, ele estava recebendo uma segunda linha, progrediu, você parou, não fez mais nenhuma terapia, e o cara vai lá e continua a responder. Por quê? Não sei. Hiperprogressão, tem caso de que você faz a imunoterapia, estimula tanto o sistema imunológico que a doença piora, como vocês podem ver aqui. Então, mensagem para casa, na primeira linha, químio baseado em platina ainda é o padrão em paciente elegível. Os inibidores de checkpoint aumentam a sobrevida global, têm alta taxa de resposta, longa duração, com um bom perfil de toxicidade. Né? Temos aprovação na primeira linha em inelegíveis, atezolizumab e pembrolizumab. A grande dúvida é como selecionar esse paciente entre químio com carbo ou imunoterapia. Eu, pessoalmente, não uso mais quimioterapia com carbo, eu vou direto para atezolizumab ou pembrolizumab. A gente sabe que o PDL1 ele parece ser um biomarcador para a sobrevida global em primeira linha, por isso que o PDL1 negativo, você não vai poder receber essas drogas. A gente tem que padronizar essa análise do PDL1, isso é uma crítica que a gente faz para a indústria, né? E temos que buscar novos marcadores, né? O Tumor Mutation Burden e a LAME. Estamos aguardando dados de combinação, de estratégias mais precoces. Segunda linha é um campo em rápida mudança. Né? Temos 4 drogas aprovadas pela Anvisa, 5 pelo FDA. Na Anvisa, nivo, pembro, atezo e durvalumab. Não existe uma comparação entre os tratamentos. Tá? Pembro é o único que foi aprovado com estudo de fase 3. O resto foi estudo de fase 1/2. Tá? O atezolizumab, ele foi um estudo que foi negativo no seu estudo de fase 3, mas tem um benefício clínico que talvez seja relevante. O durvalumab tem um perfil melhor de toxicidade e é uma excelente alternativa. E temos estudos em andamento na primeira linha, como eu coloquei. Existem questões não compreendidas, né? A gente não tem estudos comparando head-to-head. Né? Qual seria a ótima sequência de tratamento? Existe papel para combinação em linhas mais precoces e aquela questão da pseudoprogressão e hiperprogressão. Então, isso aqui é uma figura em pizza, e a gente vê aqui, ó, a fatia do tumor de bexiga.
Tá? Então, uma fatia de vários estudos, cada pontinho desse é um estudo em andamento. Tá? Então, tumor de bexiga metastático, primeira linha, elegível cisplatina, se for inelegível, carbo ou imunoterapia. Tivemos o dado do erdafitinib, que é um inibidor de FGFR, 76% de taxa de resposta. Então, provavelmente, acabou a bateria. Você pode passar? Pronto. Provavelmente, vamos ter a inclusão do erdafitinib e do enfortumab nos próximos anos. Próximo slide. Por favor. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Ricardo? Dá uma introdução. Sim, quantos oncologistas tem aqui na plateia? 1, 2, 3. Quem já teve contato com imunoterapia para bexiga? Qual foi a sua experiência? Você usou no cenário inelegível ou elegível? Segunda linha. Qual foi a imuno? Pembro. Pembro. Na verdade, eu tenho 2 casos tratados até agora. Um em resposta e o outro não respondeu. Em nenhum deles eu testei o PDL1 antes. Mas eu queria fazer um comentário, na verdade. Você colocou que hoje não considera mais gemcitabina com carbo como alternativa para a primeira linha num paciente pessoal, não elegível. Né? Eu tenho uma dificuldade em dizer isso, porque me parece que o viés de seleção, como você mesmo colocou, para os estudos de imunoterapia, né, eles são muito importantes. E não é exatamente a mesma população daquele estudo que a gente vive repetindo, né, com carbo, gemcitabina, e o outro grupo com um MVAC modificado com carbo. Então, não é exatamente a mesma população, obviamente não são os mesmos desfechos. Eu continuo considerando, também aí é uma opinião pessoal, a carboplatina com gemcitabina uma opção boa, a menos que o paciente tenha outras fragilidades além da questão da função renal. Né? O que eu vejo na nossa rotina e assim eu só trato pacientes da área privada. É claro que é um pouquinho enviesado, mas assim é como eu coloquei. O paciente que é inelegível à cisplatina, ele não vem só por conta de uma disfunção renal ou por uma perda auditiva grau 3. Ele vem porque uma performance está ruim, então muitas vezes ele não está apto a receber quimioterapia baseada em platina, seja carboplatina ou cisplatina. E aí a gente tem a imunoterapia, uma droga que é muito bem tolerada, como eu coloquei. A grande questão, e aí esse dado do press release de agora, ele me incomoda um pouco, o dado de primeira linha, tanto do InVigor 130 quanto do Checkmate, que no PDL1 negativo você não deve usar. Então, como que eu vou lidar na primeira linha sem saber o PDL1? Porque se é uma primeira linha inelegível e eu não tenho o teste do PDL1, eu posso correr o risco de dar a droga e ele está no braço do paciente que é PDL1 negativo e não vai ter benefício. Então, talvez, no PDL1 negativo, você possa usar, se o performance permitir, carbo e genzar. Mas a minha tendência ainda vai ser de fazer a imunoterapia. Claro, se no PDL1 for negativo, eu não faria. Um cenário bem interessante, a gente tem que ir adiante, né? O nosso convidado já está conectado na webconferência. A gente te agradece bastante, foi uma conferência muito explicativa. Né? Ricardo, obrigado. Muito obrigado.